Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar das ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do banco. O Banco do Brasil poderia se valorizar mais de 200% com uma recuperação no resultado. A gente sabe que o Banco do Brasil, no curto prazo, tem enfrentado uma dificuldade com relação ao agronegócio brasileiro. Preço das commodities agrícolas desabando. Quando a gente pega aqui, ó, nos últimos 10 anos, a gente vê que o agro está sofrendo bastante. O Banco do Brasil tendo aumento da inadimplência, produtor rural endividado. Porém, se a gente observar por uma outra ótica, por um outro ponto de perspectiva, essa seria uma tempestade perfeita para comprar ações do Banco do Brasil. Claro que nada se trata de recomendação, mas para quem se posicionou no Banco do Brasil em momentos anteriores a toda a alta nas commodities, acabou ganhando bastante dinheiro. A gente está vivendo num cenário muito parecido com o ano de 2020, quando teve a pandemia. O Banco do Brasil tinha um lucro na faixa de 13 bilhões. Olha o crescimento no resultado anos depois, tá? Quem pegou aqui Banco do Brasil em 2020 acabou ganhando bastante dinheiro, tanto com bons proventos pagos, como também como uma alta nas cotações. A gente sabe que não é de hoje que o Banco do Brasil teve um retorno muito acima da média desde o Plano Real. A ação saiu de 22 centavos para essa faixa de R$ 24, o que dá mais de 11.000% de valorização. E se a gente jogar com dividendos, o retorno superou mais de 28% ao ano na sua média. Será que ele teria esse potencial de alta de 200%? Essa é a dúvida de muitos investidores. E olha, pegando aqui no histórico, não é de hoje que o Banco do Brasil, quando tem uma reviravolta, acaba se valorizando mais do que 100%. O banco já chega a subir até 220%. Então fique comigo até o final, porque eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que ninguém está contando aí para vocês e que este momento atual poderia se desenhar como uma belíssima oportunidade para vocês estudarem. Mas antes da gente falar sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa. E é claro que vocês já devem estar carecas de saber, mas o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 41% da carteira nas ações do Banco do Brasil, que representam um valor financeiro acima de 100 mil reais. Por quê, pessoal? Porque o Banco do Brasil foi constituído ao longo prazo e a gente percebe que essa alta exposição já foi reduzida. Claro, meu foco não é reduzir o Banco do Brasil, mas por eu ter parado de comprar agora e ter vislumbrado outras oportunidades, como no Itaú, perceba que o Itaú acabou ocupando um peso muito elevado na minha carteira, pode chegar até próximo do Banco do Brasil no longo prazo, porque ele já está com quase 30%, um valor financeiro quase de 70 mil reais. Então perceba que sim, né? Consequentemente, outras empresas vão tomando o pódio aqui da carteira do canal, mas ainda quem domina de fato é o Banco do Brasil, como maior posição, e consequentemente nestes preços atuais o banco poderia estar extremamente barato. Isso para você que está mirando uma recuperação do resultado. Baseando-se aqui no longo prazo, a gente sabe que esse momento que o Banco do Brasil tem vivido é passageiro. Não é a primeira vez que o Banco do Brasil enfrenta crise, tanto no agronegócio como crise interna do próprio banco. Na realidade, o banco já passou por momentos bem piores do que este e acabou sempre se recuperando. É uma questão de lógica, pessoal. Primeiro ponto, o Banco do Brasil é grande demais para quebrar. O governo precisa do banco para financiar o agronegócio e pagar os seus dividendos. Você acha que o banco mesmo vai deixar o Banco do Brasil quebrar? Claro que não, ele é um pilar para a economia brasileira. Ele acaba sendo uma espinha dorsal do PIB, tá? Então, assim,
Não dá para deixar um banco deste porte desaparecer do nada. Fora que o agronegócio é mais de, tecnicamente, 40% de todo o PIB. Ele financia mais de 50% do mercado agrícola. Ele tem uma participação de crédito acima de 50%. E perceba que, antigamente, o Banco do Brasil tinha uma qualidade muito inferior à que tem hoje, receita menor, o banco já chegou a dar um lucro bem baixo, uma gestão bem mais catastrófica do que a atual, e ainda assim o banco foi um bom investimento olhando para o longo prazo. Por quê? Porque ele se desenhou uma boa empresa, boa pagadora de proventos. E o lucro do Banco do Brasil, né, no longuíssimo prazo, cresceu uma taxa extremamente elevada. Se a gente pega aqui numa lupa, ó, de 10 anos, né, pegando numa lupa de 2016 para agora, o lucro do Banco do Brasil cresceu acima de 10% ao ano. Então a gente percebe que sim, foi um banco de muita qualidade, olhando para o médio a longo prazo, mesmo com toda a ciclicidade do agronegócio. E a gente sabe que mesmo nesse momento de crise, o banco ainda vai lucrar de 22 a 26 bilhões, é um lucro gigantesco, o que mesmo nesse momento de dificuldade coloca o Banco do Brasil com PL, preço sobre lucro, tá? 139 dividido aqui, ó, vai por 22, o banco tá no pior cenário por 6 vezes seu lucro, é barato. No melhor dos cenários, o Banco do Brasil tá por um PL na faixa aqui, ó, 139 dividido por 26, tá com PL de 5,3, o que é também extremamente barato. O Banco do Brasil negocia na média com 10 a 12 vezes de PL num mercado de extrema valorização. Então a gente percebe, né, que por consequência o banco já poderia dobrar de preço. Outro termômetro que a gente enxerga que as ações do Banco do Brasil, né, seguem bem baratas é pelo próprio valor patrimonial por ação. Hoje, uma ação do Banco do Brasil tem um VPA de R$ 33. Simboliza que você está pagando bem mais barato do que toda a estrutura de capital do Banco do Brasil. E como já dizia até mesmo grandes investidores do mercado, o próprio Barsi, né, que investe no Banco do Brasil há mais de 40 anos, tecnicamente na premissa dele ele fala o seguinte: comprar uma ação abaixo do seu valor de patrimônio, por mais que ela não tenha um ROI muito alto, tenha um ROI ali medíocre, você não está correndo risco nenhum, porque o justo da empresa seria valer pelo menos o valor patrimonial. Se até o Banrisul, que acaba tendo um ROI baixo, muito inferior ao do Banco do Brasil, inclusive, consegue ser negociado no seu valor patrimonial, quem dirá o Banco do Brasil? Então, quem se aproveita desses momentos aqui de pânico, pode acabar comprando um banco barato e tendo uma boa perspectiva de rentabilidade na sua carteira. O problema é a coragem, né? De você ter uma alta exposição numa empresa mais cíclica, porém você é recompensado com um retorno sazonalmente mais elevado. E se a gente pega aqui numa média de longo prazo, o Banco do Brasil no plano real, a gente percebe, ó, vou dar aqui um zoom para vocês enxergarem, o PVP do banco em mercados de mais alta fica aqui, ó, em 2 vezes, 3, 4, extrema euforia chegou aqui em 4. Na normalidade o banco fica aqui em 1,5 a 2 vezes. Então se a gente pega aqui, ó, 1,5, né, e divide por 0,70, que é o PVP atual do Banco do Brasil, ele teria um potencial de alta de 114%. E se o mercado ficar caro, tivemos uma nova euforia, né, no mercado de ações, ele poderia ser negociado em 3,5 vezes o valor patrimonial. Dividido aqui por este valor patrimonial atual, as ações do Banco do Brasil poderiam subir um ciclo de alta em mais ou menos 400% na cotação. Fora que ainda você teria toda essa perspectiva de recebimento de proventos, porque historicamente o banco repassa um bom provento para o acionista. Se você está mirando na recuperação do resultado, imagina o Banco do Brasil voltando a lucrar seus 30 a 37 bilhões ao ano. Hoje estaria por um PL avaliado de mais ou menos ali, ó, vamos ficar no meio do caminho, né? 33 bilhões, PL de 4. Então, 1 dividido por 4 já dá um earning yield de 25%. Se a gente jogar aqui 30% de payout, no pior cenário o banco vai te pagar quase 8% de yield. Olha isso, pessoal, para quem está trabalhando na tese da recuperação. Se ele recuperar o payout para 40%, você já poderia ter um yield de 10% ao ano. É um yield muito alto. Fora essa expectativa toda também de ganho de capital. Qual que seria o retorno embutido na ação? Se o banco crescer 10% ao ano, der mais 10 de yield e você reinvestir a 3, você teria 23% ao ano na média, considerando apenas a recuperação do resultado, mais o pagamento de proventos. A gente nem está considerando o re-rate, né? Não sabe quanto que o mercado poderia valorizar as ações num novo ciclo de alta. Então, olha só, você poderia ter uma oportunidade rara num setor previsível. É muito raro de você encontrar uma oportunidade como essa num setor tão óbvio que é o setor bancário brasileiro. Porém, isso aqui acaba deixando os investidores cegos, porque todo mundo só foca no curto prazo, achando que o banco vai ficar caindo para sempre, vai ficar aí dando queda de resultados, mas se esquece, né,
que toda empresa passa por maus momentos, até as melhores aqui da bolsa, até o Itaú, né, que acaba sendo aí uma das melhores ações aqui da bolsa em termos de qualidade, já passou por momentos difíceis. Quando você pega ali 2020, nem o Itaú suportou, teve um ROI de 12%. Então perceba, né, que de fato, consequentemente, ele também passa por dificuldades como qualquer outra empresa. E várias empresas boas vão passar por dificuldade. Porém, o ponto que você precisa saber é de permanecer firme e acreditar na sua estratégia. Hoje sim o potencial é bem interessante de alta e para o banco hoje, pelo menos negociar, né, no preço justo, a gente pega aqui pela lupa do Graham, o Banco do Brasil teria um potencial de alta provável, considerando os múltiplos atuais, preço justo da ação R$ 55, traria um potencial de alta acima de 130%, fora todo esse recebimento de renda que você pode ter com o Banco do Brasil. Então sim, é um banco de oportunidade barra renda passiva futura. Precisa sim ter coragem para ter ações desse banco no longo prazo. Porque assim, pessoal, parece tudo maravilha o que eu tô falando. Mas, Pablo, será que tem pontos ruins? É claro que tem pontos ruins, nenhuma empresa é perfeita. Qual que é a desvantagem do Banco do Brasil? Ciclicidade do agronegócio e a volatilidade na ação. Claro, né? Depende também do seu ponto de vista. Para quem enxergue que a volatilidade possa ser uma amiga, que é meu caso. Geralmente, quando a cotação desaba fortemente, ó, perceba que o banco já chegou a cair mais de 40%, depois caiu mais de 30%. Para quem pega essas quedas e tem caixa, consegue aportar, consegue aí consequentemente fazer grandes aportes nessas regiões de baixa e multiplicar sua rentabilidade no médio e longo prazo. E o que você faz no momento de alta? Nada, você só fica parado colhendo o provento. Ah, eu quero vender. Aí vai depender da sua estratégia. Eu particularmente, pessoal, prefiro não vender. Porque eu só sei de uma coisa, os grandes retornos não vêm de você ficar vendendo, vem de você segurar uma ação por longos períodos. Esse que é o grande retorno da bolsa. É difícil, é chato, é como ver a grama crescer, mas no longo prazo faz total diferença. O que dá pra fazer, que é assim, raríssimo, vocês vão ver eu fazendo isso, raríssimo, mas numa situação muito à parte, muito excepcional, eu posso aqui, em alguns dos casos, podar a carteira. Como por exemplo, ó, se eu verificar que, sei lá, Banco do Brasil tá muito caro e tem alguma oportunidade muito boa que eu possa conseguir amplificar minha rentabilidade, eu posso vender parcialmente minha posição nessa determinada empresa e aproveitar uma outra aqui que eu enxergo que está barata. Mas, pessoal, isso aqui também tem que avaliar muito, tá? Porque assim, nos momentos de venda você paga muitos emolumentos e impostos, então pode ser que a rentabilidade nem compense de você vender e comprar outra ação. Tem que estar muito barato mesmo. Tem que estar, por exemplo, assim, ó, sei lá, Itaú negociando por 20 vezes lucro e Banco do Brasil por 5. Aí eu poderia vender um pouco do Itaú para comprar Banco do Brasil. Ou vice-versa, sei lá, Banco do Brasil sobe aí uns, sei lá, 150%, Itaú desaba uns 30%. Aí eu poderia vender um pouco de Banco do Brasil e comprar Itaú. Só que também tem que avaliar o impostos, claro, a não ser que seja uma rentabilidade absurda. Então, há alguns momentos que você vai sim vender parcialmente, mas não é toda hora, pessoal. A verdade é, o buy and hold clássico sempre vai funcionar mais. O que a gente pode fazer é podar as flores. Você tem ali uma plantação, você espera essa plantação crescer, você não corta a raiz da planta de vez. Você poda para que ela continue existindo e gerando mais frutos. Você poda as flores, né? E por consequência aí, no longo prazo isso dá efeito. Mas assim, raras as situações, raríssimas as situações que vocês vão ver eu fazendo isso. Só se eu verificar aqui uma oportunidade muito óbvia. Eu não vejo sentido de vender nenhuma posição da minha carteira hoje, tá? Não vejo sentido porque, assim, tudo subiu igualmente e, consequentemente, seria desperdício de tempo, pagaria imposto para nem ter uma diferença de rentabilidade tão elevada. Fora que cada empresa tem suas peculiaridades. O Banco do Brasil é uma empresa boa, mas é mais cíclica, precisa depender do agro. O Itaú é uma empresa excelente, porém é mais precificada. Então, todos aqui têm as suas qualidades e defeitos. O que você precisa avaliar é qual faz sentido para você fazer uma injeção de capital hoje aí, olhando para o longo prazo. Eu acho que o Banco do Brasil está barato, tem um potencial sim de valorização e pode pagar bons proventos olhando para o futuro. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho ações do banco, minha expectativa é positiva e acho que no longo prazo pode sim trazer uma rentabilidade interessante aqui
na carteira do canal, lá no longo prazo, não tô me baseando agora, daqui 5 anos pra frente, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!